Olá, eu sou Guilherme Peters e está começando o Talk Show, um programa de entrevistas produzido pelos acadêmicos da quinta fase do curso de jornalismo da FURB. Nosso programa nasceu da necessidade de ouvir boas histórias e dar destaques aos seus protagonistas. São pessoas que fazem a diferença nas mais diversas áreas do conhecimento e que constroem um país melhor nos pequenos atos. O Talk Show tem a supervisão do professor Sandro Galarça e a produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Entrevista no Jornalismo. A realização é da FURB TV. No programa de hoje recebemos a jornalista, escritora e palestrante Adriana Kraus. Ela ficou conhecida por sua longa trajetória no Grupo RBS e posteriormente na NSC TV, atuando em programas como Bom Dia Santa Catarina e Jornal do Almoço. Adriana tem como primeira formação a Faculdade de Letras e em 2020 lançou seu primeiro livro. Como ela própria descreve, depois de 25 anos no telejornalismo, ela trocou as telas pelos palcos e hoje atua como palestrante e apresentadora de eventos como congressos, encontros e conferências. Adriana, muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Guilherme, pelo convite. É sempre uma alegria imensa estar de volta à universidade, onde começou a minha vida acadêmica com apenas 19 anos na Faculdade de Letras. Muito obrigado mais uma vez. Adriana, você inicialmente se graduou em letras, certo? Como você partiu dessa área para o jornalismo? Na verdade, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Eu trabalhava na indústria têxtil, aqui em Blumenau, muito famosa essa indústria, na verdade, e eu não estava muito feliz com a área em que eu atuava. Eu estava terminando o terceiro ano do ensino médio. Hoje, ensino médio, eu fazia magistério. Quando eu resolvi começar a procurar emprego, na época existia ainda jornal impresso, não sei se os estudantes da universidade ainda estudam um pouquinho sobre isso, mas na história do jornalismo, né, claro que vocês estudam. Então, existia classificados, onde vinham os empregos que existiam na cidade. E eu comecei a procurar emprego e vi que a Bandeirantes estava procurando repórter. E no dia seguinte eu comentei com uma amiga minha do trabalho, deve ser interessante ser jornalista. E ela disse para mim, tu levas o maior jeito? Tu tens total jeito para jornalista? Na ocasião, eu já não trabalhava mais na linha de produção, porque eu cheguei a ser revisora de edredom, trabalhei no chão de fábrica, como se fala. Então, eu pensava, naquele final da minha trajetória na indústria têxtil, eu já trabalhava com a implantação da ISO 9000, que é uma certificação para as empresas de qualidade. E para isso eu precisava entrevistar os funcionários. Então, eu pensei, gente, mas como é que eu vou fazer entrevista se eu não tenho nem faculdade, 19 anos? O meu pai tenta, liguei do orelhão, existia orelhão naquela época ainda, né, um telefone na rua, liguei e convenci a secretária a marcar a entrevista. Ela pediu por experiência. Eu disse, olha, eu tenho experiência em entrevistas. E aí a habilidade de dizer não sem dizer não. Eu não disse que eu não tinha experiência, eu disse que eu tinha experiência de outra forma. Eu tinha experiência em fazer entrevistas e assim eu a convenci. Então, eu fui aprovada para ser repórter da Band antes mesmo de começar a Faculdade de Letras. Olha só. Eu comecei a trabalhar na Band em dezembro de 97 e comecei a Faculdade de Letras em fevereiro do ano seguinte. Que bacana. E aí, depois que entrou, quase, né, ficou um tempão ali sem sair. E na televisão você passou por várias funções e cargos. Tu pode contar um pouquinho sobre essas diferentes áreas que tu atuou dentro? Como foi tua evolução depois da Band para a NSC? Quer dizer, do Grupo RBS primeiro, depois para a NSC? Sim. Muita gente desconhece essa etapa da minha carreira, né, que eu comecei na Band. Algumas pessoas acham que eu comecei na TV Galega, que é uma emissora pequenininha aqui da nossa cidade, uma emissora de TV por assinatura, mas na verdade minha trajetória foi assim, primeiro Bandeirantes, e aí na época eu pensei, poxa, não tinha faculdade de jornalismo aqui ainda. Não me perguntem assim, né, quanto tempo faz, né, porque senão a gente vai entrar na questão do tempo, mas brincadeiras à parte, ainda não havia jornalismo aqui, era complicado viajar, porque a Band já pedia que eu viajasse bastante para cobertura esportiva. Então eu olhei para os cursos da FURB e pensei, nossa, que curso eu vou fazer? Já que agora eu já estou dentro do ramo, já estou dentro da televisão. E aí foi aí que eu pensei em fazer letras, porque eu acreditava que jornalista precisava escrever bem. Mas ao passo que eu comecei a faculdade, eu passei na livraria e fiz assim, ó, vum, numa pilha de livros sobre jornalismo. Como se faz entrevista, o que é uma reportagem, e comecei a ser muito autodidata, enquanto eu estudava letras e já trabalhava com jornalismo na Band. Então, na Band, eu aprendi na fogueira. No primeiro mês de trabalho, que seria aqui em Blumenau, numa sucursal ou filial, né, para a maioria das pessoas conhecer,
Florianópolis me liga, o nosso repórter vai tirar férias, será que você pode fazer o primeiro mês aqui? Nossa! Eu já tive que entrevistar Espiridião Amin, Cacildo Maldaner, na época governadores, senadores, eu não me lembro qual cargo público eles ocupavam, e eu ficava extremamente nervosa, claro, né? Imagina, era uma pirralha entrevistando grandes nomes da política catarinense e nacional já naquela época. Então eu literalmente aprendi muito na prática. Mas eu fazia um trabalho muito autodidata, que além dos livros, eu gravava o Jornal Nacional, por exemplo. Na época existia videocassete. Hoje a gente encontra o Jornal Nacional disponível lá no G1, no site. Acabou o jornal, você consegue assistir as matérias e ainda tem o texto escrito do repórter para você. Uhum. Na época não existia isso, eu gravava o Jornal Nacional e ficava assim, pausa, play, e copiava, pausa, play, e copiava os textos dos repórteres que eu mais admirava, como Marcelo Canelas, Ernesto Palha e Sônia Bride, e eu ficava analisando estrutura de texto, tamanho de frase, sujeito, verbo, predicado, se usava adjetivo, se não usava, tamanho de texto, quantas vezes colocou entrevista, quantas não colocou. E aí, depois de 1 ano e meio na Band, um cinegrafista da Band me falou, você devia trabalhar na RBS, porque eu já estava demonstrando uma evolução muito rápida, porque eu já estava na linha de frente, então eu tinha que me entregar, estudar e me puxar muito mais. E eu sentia uma cobrança do mercado. Quando eu ia para as entrevistas coletivas, tão novinha eu lá, né? Tanto que até a minha postura mudou. Eu adotei uma postura muito mais séria, centrada, quando eu estava naqueles ambientes, roupas mais formais, porque de alguma forma eu precisava mudar a minha autoridade, respeito, né? Sendo tão novinha. E aí da Band eu fui fazer um freelancer na RBS. Era para ser de 6 meses, eu me saí bem, foi para 7, foi para 8, foi para 9, foi para 10 meses. Aí não teve mais como fazer, porque as pessoas foram voltando, as suas licenças, das suas férias. Aí a TV Galega me chamou. Na TV Galega eu já fui então com a bagagem de 1 ano e meio de Band, de 10 meses de RBS, então eu já cheguei lá sendo considerada experiente, porque muita gente que trabalhava na TV Galega vinha das rádios. Entendi. Então eu comecei como repórter na TV Galega e produtora, pauteira, cuidando de tudo um pouquinho ali, né, da fase mais inicial da reportagem. E em poucos meses eu já virei editora-chefe, apresentadora. Eu fiquei na TV Galega mais ou menos também 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E nesse tempo eu tive muitas oportunidades de coordenar jornais. Eu apresentava ao meio-dia um jornal com 1 hora de duração. E depois de um tempo, e hoje não tem ninguém para o Jornal da Noite. Apresentava do meio-dia e da noite. E aí todos os problemas do mundo que você possa imaginar aconteciam. O TP apagava, a câmera começava a subir do nada porque estava mal parafusado no tripé e começava a subir. A reportagem não ficava pronta e eu estava entrevistando alguém. Vamos supor que eu estivesse entrevistando. Alguém falava no meu ponto, Adri, a matéria não ficou pronta. Estica a entrevista, estica. Então a habilidade de improviso, ter que estar por dentro dos assuntos do momento para ter a habilidade de formular perguntas fora daquelas que já estavam planejadas. Uma entrevista que tinha 5 minutos ia para 10, 15. E haja fôlego. E tinha tempo, porque era um canal fechado. Então, 1 ano e 8 meses depois, mais ou menos, abriu uma vaga efetiva na RBS. Eu estava em São Paulo fazendo um curso de jornalismo no Senac, porque eu ainda fazia letras. Eu não tinha como fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Então, onde eu encontrava cursos, eu ia fazendo. Então, eu descobri que uma repórter da Band de São Paulo estava abrindo um curso introdutório de jornalismo para TV, no Senac de lá. Peguei as minhas férias da TV Galega, fui para São Paulo e fiz esse curso lá. Mas vi que eu estava bem adiantada já comparado àquilo que estava sendo ensinado, mas valeu a pena, porque mostrou meu interesse e tudo mais. E aí eu comecei efetivamente na RBS, que foi no ano 2002. Então foi Band, RBS como freelancer, TV Galega, e aí sim começou a minha trajetória de mais de 20 anos na RBS, que depois virou o INSC. E na INSC tu também atuou em diferentes campos, né? Então eu vou lembrar dos mais recentes, né, que eu te assistia, mas enfim, do Jornal do Almoço, do Bom Dia Santa Catarina, mas também em outras partes do antes, né? Sim. Pode falar um pouco do que tu fazia? Claro, assim que eu comecei na RBS aqui em Blumenau, eu fui contratada para ser repórter do Jornal do Almoço,
mas a gente acaba atendendo outros jornais, dependendo dos fatos. Mas, teoricamente, era para eu trabalhar mais ou menos das 8 até umas 2 da tarde, 4 da tarde, se eu não me engano. Eu olhava para todo aquele universo, eu pensava, gente, eu ainda estava terminando letras. Eu terminei letras em 2003, se eu não me engano, no final de 2002, começo de 2003. Então, em 2002 eu comecei efetivamente na RBS e eu pensava, gente, como é que eu posso aprender mais ainda? A minha obrigação era chegar às 8. Eu chegava às 4h30, por vontade própria, sem receber, para ajudar a repórter que fazia o Bom Dia Santa Catarina. Porque na época tinha uma apresentadora local, o Bom Dia Santa Catarina ele era diferente, talvez vocês não lembrem porque ele sofreu muitas transformações, mas existia uma apresentadora local do Bom Dia Santa Catarina, assim como existe do Jornal do Almoço hoje em dia. Então eu ia mais cedo para ajudá-la e assim poder aprender. Então eu ligava, fazia ronda policial, eu ligava para ajudar a descobrir o que estava acontecendo, desde a apuração até escrever a pauta para mim mesma ou para outros colegas, quando tinha muita coisa, e reportagem nos meus primeiros 6 meses. Aí logo depois teve uma reformulação no Bom Dia, acabou esse bloco local e eu virei apresentadora do Jornal do Almoço aqui em Blumenau. E aí eu trabalhei de 2002 a 2004 aqui, já fiz matéria nacional nessa época, para o Jornal Hoje, para o Bom Dia Brasil, para o Jornal da Globo, por conta dos... A gente tem muitos assuntos que rendem matéria nacional aqui na nossa região, né? O Oktober, a cultura, infelizmente as chuvas, mas já naquela época eu emplaquei nacional trabalhando aqui. E aí eu me destaquei e recebi o convite para ir para Florianópolis e para lá eu fui como repórter e eu me ofereci para ser a repórter fixa do Bom Dia Santa Catarina. Por quê? Eu tinha a convicção de que quanto mais eu praticasse entradas ao vivo, melhor eu ficaria nos ao vivos. E o jornal que mais exige que você entre ao vivo é o Bom Dia Santa Catarina, porque ele é o mais longo de todos. E além disso, eu pensava, se tiver qualquer fato grave, eu tenho mais chance de entrar no Bom Dia Brasil, porque é o jornal logo na sequência. Então, eu peguei muito rápido a experiência em entradas ao vivo, tanto que eu saí do meu freelancer lá em 2002, de ter casos de gaguejar, de chorar depois nos bastidores, de pensar em desistir, a dizer para vocês aqui que ao vivo é o que eu mais amo fazer. Prefiro 1000 vezes preparar um jornal ao vivo, roteirizar, estudar, planejar e depois fazer o ao vivo do que fazer tudo gravado, editar, que tem seu valor também, mas eu adoro o ao vivo, o carisma do ao vivo. Então, eu fiz por muitos anos o Bom Dia Santa Catarina e quando faltava um apresentador, eu tinha a oportunidade de ser a âncora, daí já de forma estadual. Alguns anos depois, em 2012, eu recebi o convite para daí assumir efetivamente, não só como âncora, mas como editora-chefe do Bom Dia Santa Catarina. E aí eu trabalhei em todos os jornais de Florianópolis nesse tempo que eu fiquei lá, fiquei quase 17 anos na capital. E aí lá em 2008... eu ainda não tinha assumido o Bom Dia Santa Catarina, eu era repórter do Bom Dia. Eu assumi o Bom Dia em 2012, efetiva, mas em 2008 nós tivemos a tragédia que muitos de nós aqui da nossa região sabemos, e foi a tragédia que foi um divisor de águas para a minha participação na rede também, porque eu já tinha participado de todos os telejornais, mas o Jornal Nacional ele tem uma premissa diferente de relacionamento com o telespectador. Quem está ali no Jornal Nacional tem que ter uma história com o telespectador. Então, não é assim, todo dia entra um repórter diferente. Você tem que ter uma história ali. Mas o volume era tão grande, né, de notícias, que eu fui convocada para trabalhar exclusivamente para o time da Globo, junto com o Van Dorf, com a Kyria Moyer na época. E eu trabalhava desde o Hora 1, nem sei se tinha Hora 1 já na ocasião, mas desde o Bom Dia Santa Catarina. Aí era Bom Dia Santa Catarina, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, aí o único local que eu fazia era o Bom Dia Santa Catarina. Depois eu trabalhava exclusivamente para os jornais nacionais. E aí ali eu entrei no Jornal Nacional pela primeira vez na minha carreira, em 2008, com o Bonner aqui, na manchete, toda aquela... Eu era um misto de sentimentos, né? Eu 4 dias sem contato da minha família em Blumenau e tendo que entrar no ar, ao vivo, no Jornal Nacional, um misto de sentimentos com responsabilidade, mas também de muito aprendizado, que me rendeu depois também outras oportunidades, como assumir a editoria-chefe do Bom Dia Santa Catarina e depois a coordenação
de jornalismo aqui em Blumenau. Imagino que tenha sido, ao mesmo tempo, desafiador, mas também de muito aprendizado, né? Muito, muito aprendizado. Eu tive um gestor, um gerente que me dizia o seguinte: nós nunca saímos iguais depois das grandes tempestades. A gente sempre sai diferente. Melhor, na maioria das vezes, mais forte, com muito mais aprendizado. Muito obrigado, o bate-papo está muito interessante, mas a gente vai para um rápido intervalo e na sequência continuamos conversando com a jornalista e palestrante Adriana Kraus. A gente já volta. Vamos ser sinceros, não é só ter uma infraestrutura incomparável, é poder usar tudo isso para fazer a diferença e somar na vida das pessoas. Porque para formar a próxima geração de líderes, empreendedores e criativos, é preciso somar um estudo de casos reais com pesquisas que mudam o mundo. É saber que tem diferença entre ouvir falar e viver essa experiência. Escolha somar no seu futuro. Inscrições abertas em ingressar.furb.br. FURB, graduação não é tudo igual. Estamos de volta com o Talk Show. Hoje recebemos a jornalista, escritora e palestrante Adriana Kraus. Adriana, antes da gente ir para o intervalo, você estava falando das coberturas, né, das enchentes aqui de Blumenau e, enfim, eu queria te perguntar como jornalista e principalmente sendo algo pessoal, né, da tua cidade, como tu falou, que envolvia a tua família, como é lidar com o emocional e o profissional ao mesmo tempo nesses momentos? Exige bastante foco. Era uma estratégia que eu adotava, inclusive, quando a notícia era muito dura, como acidentes graves na BR-470. Teve uma tragédia uma vez em Florianópolis, envolvendo a morte de 6 crianças num lago. Então, eu procurava focar muito na notícia, não olhar para o cenário, não olhava muito para o cenário. Por exemplo, para as crianças ali no chão, então eu não olhava. Olhava muito nos olhos das pessoas, das quais eu entrevistava. Então, eu focava muito no que eu precisava fazer, informar. Então, naquele momento, era um bloqueio aos sentimentos, tanto que muitas vezes o choro, a reflexão vinha quando baixava a poeira, porque no calor da adrenalina era entregar o material. Então, numa cobertura como a de 2008, por exemplo, em que o volume de informações era muito grande e também a quantidade de pessoas nos bastidores tentando falar com a gente na linha de frente. Como é que tá aí? Quais são as informações? Então era preciso um jogo de cintura e um foco muito grande. Não dava para desfocar. Então eu chegava no lugar, foco, entrevista aqui, 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 vai para outro lugar, muito focado, porque dificuldade de deslocamento. Então, tudo alagado, difícil conversar com as pessoas. Então tinha uma série de obstáculos além da tragédia. A gente tinha que se cuidar também para não ficar doente, para não entrar em áreas extremamente alagadas, risco de deslizamento, não podia fazer. Eu me lembro de um caso que eu estava numa rodovia em Florianópolis e eu estava distante e o morro começou a ceder. Então tem uma série de questões que você tem que se preocupar. Então, sabe, ficar com o sistema alerta ligado? É o tempo todo. Quando a gente está numa tragédia ou numa cobertura, como outras que surgiram depois, o caso da creche em Blumenau, e tantos outros, é preciso estar muito focado, olhando nos olhos das pessoas, foco na informação. O que eu preciso para responder as perguntas clássicas do jornalismo? O que, quando, onde, como e por quê? Então, depois, aí a gente para ter aquele momento de se abraçar na redação. Eu me lembro na tragédia de 2008, que era uma reportagem concluída e um choro, uma reportagem concluída e um choro, respira e vai de novo. E era uma situação totalmente diferente, assim como foi para os bombeiros, para policiais. Eu entrava às 5 da manhã e saía às 9 da noite. E era assim que precisava ser naquele momento. Não seria assim por 2 meses, mas naqueles dias foi preciso ser assim. Assim como um médico entende que às vezes ele precisa esticar o plantão, o bombeiro entende que ele precisa dobrar, triplicar, o jornalista naquele momento também acaba tendo que abrir muitas exceções para poder executar o seu trabalho. E além dessas matérias de impacto negativo, digamos assim, né, nesses teus anos de TV, tem algum momento que te marcou muito, que tu lembra assim, quando alguém te perguntar, um momento que te marcou mesmo? Eu gosto dos simples, como fazer reportagem no interior. Eu fecho os olhos. Eu lembro de uma reportagem que eu fui fazer para o Globo Rural, numa plantação de cebola em Ituporanga. Bacana. Da simplicidade dos agricultores, da receptividade, de ver como aquelas pessoas conseguem ser felizes com o que elas têm.
Então, eu gosto muito, assim, dessas lembranças que eu tenho. Eu adorava, eu tinha uma paixão por fazer reportagens para o Globo Rural. Aí o oposto, né? É algo icônico, que foi o show do Paul McCartney em Florianópolis, que eu fui escalada para cobertura. E eu não esqueço o momento em que ele cantou Live and Let Die e teve a queima de fogos. Para mim foi algo assim extremamente emocionante estar ali vendo um Beatle vivo na minha cidade naquele momento, né? Morava em Florianópolis, tocando o estilo de música que eu gosto, porque as pessoas, por conta do meu trabalho sempre muito sério, eu sempre tenho uma postura, uma conduta muito ética e responsável no jornalismo. Eu sou da geração reportar e não opinar. Então, essa sempre foi uma conduta muito tradicional minha, focada no jornalismo clássico. Então, quando as pessoas descobrem que eu gosto de rock and roll e não de música clássica e MPB apenas, elas se surpreendem. Que bacana. E depois de todas essas experiências e tudo que te marcou, o que te fez, entre aspas, né, abandonar o jornalismo e adotar, né, o que tu faz hoje, que é palestras, mentorias e tudo mais? A maternidade foi o ponto central. Na verdade, foi o que aconteceu comigo quando eu me tornei mãe. E eu não digo nem engravidar, porque só depois de ter o filho nos braços é que o cérebro da mulher começa a mudar. Então, a minha visão de mundo mudou, a minha visão de responsabilidade mudou, a minha visão de entrega mudou. Até aquele momento fazia sentido eu estar onde eu estava. Eu não saí da TV, não deixei de fazer telejornalismo porque eu não gostava do que eu fazia. Eu amava o que eu fazia. Durante todos aqueles anos fez muito sentido para mim. Mas depois de ter um filho nos braços, eu precisava assumir a minha responsabilidade. E quando eu coloquei a minha primeira filha no mundo, a primeira sensação foi de, gente, o que eu fiz? Esse mundo com guerra começando de novo, polaridade, né, de opiniões e tudo isso, mas eu tinha colocado e aí precisava assumir meu papel de mãe. E ficou reverberando em mim uma pergunta: como eu posso deixar um mundo melhor para as minhas filhas? E eu pensei tanto sobre isso que eu cheguei à conclusão de, além de me preocupar em deixar um mundo melhor para elas, eu precisava, acima de tudo, me preocupar com que filhas eu ia deixar para esse mundo. E aí a seta da responsabilidade só aponta para alguém, para mim. Para eu deixar filhas melhores para esse mundo, eu preciso ser uma pessoa melhor. Tanto que, ainda na licença maternidade da minha primeira filha, eu pensei, gente, eu vou ser uma pessoa que deixa sonhos engavetados ou vou realizar meus sonhos? Foi ali, na licença maternidade, que eu peguei o meu livro, que já estava escrito lá dentro do computador, guardadinho, e pensei, não, vou colocar... É a hora. É agora. Fui atrás, ainda na maternidade, na licença maternidade, eu fui atrás de editora, ilustrador, e aí eu encontrei o ilustrador lá em Florianópolis, e aí foi ele que foi responsável por esse trabalho que eu estou mostrando para vocês, que é o livro LED, o Monstro Zork. Então, muitas pessoas me perguntam se foi uma inspiração das minhas filhas. Na verdade, não. Eu tinha um cachorro e a inspiração foi nele. E o insight foi quando eu era tia ainda. Então, eu tive a presença de crianças na minha família muito cedo, porque eu me tornei tia aos 19 anos. Com uma irmã apaixonada por literatura, professora, pedagoga. Cada vez que eu tinha que dar um presente... E ainda foi para letras depois? Cada vez que eu ia dar um livro para o meu sobrinho, eu tinha que ligar para ela para dizer o que eu tenho que ver no livro para ver se ele é bom, de qualidade. E aí eu comecei a me atentar para isso também, para a importância da literatura de qualidade na vida das crianças, porque eu sou apaixonada por literatura, depois de letras essa paixão aumentou ainda mais. E existe um perigo muito grande quando o livro não é de qualidade. Ele afasta a criança, né? Se dá um livro bobinho para a criança, ela não quer mais saber de livro, depois é mais difícil conquistá-la. Mas então, foi aí que eu pensei em, opa, vou trabalhar de outro jeito, mas não deu para fazer a mudança. Isso era em 2016, quando eu tive minha primeira filha, porque o meu marido estava em transição de carreira. Ah, entendi. Aí eu tive que voltar a trabalhar. Voltei mesmo assim, aí eu não apresentei, eu pedi para não apresentar mais o Bom Dia, porque eu não queria mais trabalhar na madrugada, porque eu tinha uma demanda grande com criança de madrugada e outra. Eu já trabalhava há mais de
18 anos na madrugada, então eu já queria um outro horário. Então eu deixei essa ideia dormindo. Mas eu pedi um novo desafio. E eu disse, olha, eu quero um novo desafio, acho que eu já entreguei o que eu podia entregar no Bom Dia. E aí, 2 anos depois, eles me convidaram para esse novo desafio. Surgiu um novo desafio 2 anos depois, que foi vir para Blumenau, coordenar a redação de jornalismo aqui na cidade, e todo o Vale do Itajaí, na verdade, né? Porque a emissora daqui, ela é regional. E aí eu aceitei o desafio e vim para a coordenação aqui. Quando veio a pandemia, a minha ideia de fazer a transição de carreira reacendeu. Porque eu pensei, gente, o mundo parou. Sim. É hora de eu rever. Só que não tinha como fazer uma transição de carreira em plena pandemia. Então, quando as coisas começaram a voltar, eu comecei a olhar para o mercado. E comecei a olhar as demandas. Eu já trabalhava como apresentadora de eventos e mediadora de muitos eventos, com painéis, por conta da nossa habilidade de jornalismo. E aí eu comecei a me relacionar com esses clientes no cafezinho, no almoço, e ouvi quais eram as demandas. E entendi que treinamentos em comunicação e oratória, mentoria para muitos líderes, porque eu fui líder durante 12 anos em que eu fiquei dentro da TV. Só que as pessoas não sabem que eu tive mais de 20 pessoas para coordenar, pensar em carreira, fazer feedback positivo, negativo, contratar, desligar as pessoas, missões difíceis em qualquer saber como área. falar isso tudo, né? Em qualquer área. Eu tinha que cuidar de orçamento, planejamento. Então tem uma outra área do jornalismo que nós precisamos, como jornalistas, desenvolver se nós queremos crescer nas redações, que é a liderança. Só que existem demandas da liderança que são comuns em qualquer área. Na têxtil, onde eu já trabalhei, na de finanças, na de redes sociais, social media, em todas essas áreas, marketing, todas, precisamos de líderes. E aí eu comecei a enxergar que eu podia compartilhar, graças à minha habilidade em comunicação, eu poderia compartilhar através de mentorias e treinamentos e palestras esses assuntos. Como engajar uma equipe? Eu tinha que fazer jornais do almoço mirabolantes, especiais. Como engajar a equipe? E eu dizia algo para minhas equipes que era sempre assim. Façam, mas será que vai dar certo? Eu dizia, façam, se não der certo a gente não faz de novo. Não tem problema errar, só cometam novos erros, por favor. Então é um pouco disso que eu trago hoje então. Daí eu fiz a minha transição, abri a minha empresa faz 2 anos, e aí focada muito nas palestras, nas mentorias e treinamentos. E além de palestrante, eu sei que você também gosta muito da literatura, né? Como você mesmo falou, né? Tem um flerte ali com essa área. E a gente pode esperar algum novo trabalho da Adriana escritora? O que tu me diz? Na verdade, já tem muitos acontecendo. Um deles, olha só que legal, quando a gente planta sementes, as coisas inesperadas podem surgir. Eu fui convidada no começo do ano para ser a curadora de um clube do livro na nossa cidade. O maior shopping da cidade, o primeiro, né? Não vou dizer se hoje em dia ainda é maior, mas foi o primeiro shopping da nossa cidade, que é o Neumarkt. Resolveu criar um clube do livro graças a uma conversa informal que eu tive com a gerente de marketing. Ela gostou da ideia, ela adora literatura, então ela resolveu desenvolver um projeto e me convidou para ser a curadora. Então, olha onde o curso de letras e o de jornalismo foram me levar. Ser curadora de um clube do livro num ambiente que é uma praça pública da cidade, uma praça coberta, de poder estimular a leitura não só para o meu grupo de amigas, porque eu tenho meu clube do livro de amigos, mas agora eu estou num projeto que estimula a literatura na cidade inteira. Qualquer pessoa de Blumenau pode se inscrever gratuitamente, participar. Aliás, estava na minha bolsa, eu trouxe para mostrar. Esse é o livro que nós estamos lendo no momento, A Morte é um Dia, que vale a pena viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é médica. Ela tem uma trilogia que faz muito sucesso. Ela mesma conta aqui na introdução que seria imprevisível dizer que as pessoas gostariam de ler sobre esse tema, né? Que é o tema da morte, da despedida. Então, eu não diria que eu tenho um flerte, eu diria que eu tenho um caso de amor assumido com a literatura. Eu leio muito, inclusive a minha rotina de vida é influenciada pela literatura. Eu tenho 2 crianças, eu sou mãe. Eu consigo agora conciliar a agenda de outra forma, mas eu trabalho bastante ainda. Eu mesma faço prospecção, eu mesma vendo meu trabalho, eu mesma faço as minhas palestras,
cuido de toda a parte burocrática. Então, eu acordo 4 horas da manhã, é a minha rotina, porque primeiro eu faço toda a minha rotina de autocuidado, vou, né, faço minha higiene matinal, tomo minha água, nada de café, respiro, medito, faço meu devocional, uma relação muito grande de gratidão por estar aqui e poder contribuir de alguma forma com as pessoas, com a sociedade. E aí, depois disso, eu faço minha leitura. Então, bacana. Pelo menos 1 ou 2 capítulos por manhã. E aí, se sobra um tempinho depois, na hora do almoço, na sobremesa, eu também faço um plus. Mas, obrigatoriamente, de manhã. Todos os dias de manhã, eu leio. E aí, eu vou dormir com os passarinhos e acordo com as galinhas. Mas eu gosto muito, com as exceções, claro, como uma entrevista aqui, como um evento que eu tenho que fazer. Aí eu mudo um pouquinho a rotina. Mas aí é a exceção, não é a regra. Muito bacana, Adriana. Foi um prazer te receber aqui hoje, ouvir toda a tua trajetória, com certeza uma inspiração para qualquer pessoa que está no curso de jornalismo. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Imagina, eu quero agradecer e dizer que LED Monstros Orc é só o primeiro. Vamos esperar os próximos. O segundo já está em andamento, já está escrito, ilustrado, foi para revisão, voltou, agora nós precisamos fazer adaptações e aprender a lidar com o mercado editorial é diferente, porque o telejornalismo tem uma velocidade muito acelerada e acostumada com isso, agora é outro ritmo, então mais um aprendizado que cada mercado tem seu ritmo e a gente precisa aprender com isso também. Bacana. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode assistir os outros programas em nosso canal no YouTube. Você também pode se inscrever em nosso canal, clicar no sininho e receber as notificações da FURB TV e de seus programas. Deixe um like aqui pra gente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!